7 em cada 10 brasileiros tomam remédios sem orientação médica. A automedicação é um comportamento perigoso e pode comprometer a saúde. Por isso nós vamos falar com o Joca Maluli, né? Volta a falar com a gente. Precisa tomar cuidado, né, o Joca? Porque é um risco. Tem gente que fala, eu fui indicado por uma parente que tomou, deu certo para ela, eu vou tomar também. Mas cada corpo é um corpo, né? Os médicos são profissionais que estudam bastante, os farmacêuticos, para saber orientar ali, né? Porque de repente, eu costumava ouvir de um amigo meu, o remédio é remédio até uma certa dose. Após isso, ele passa a ser um veneno, né, Joca? Exatamente isso, por isso que tem todo um controle, né? Tanto na compra quanto na venda, na hora da prescrição. É importante que o médico faça a prescrição do remédio correto para que as pessoas se curem, né? E não, entre aspas, se matem. Segundo um dado do Conselho Federal de Medicina, Sandro, 77% dos brasileiros têm o hábito de fazer automedicação, né? De, por conta própria, ir na farmácia, comprar um remédio e acabar tomando. E muita gente tem em casa a farmacinha ali, aquele kit primeiros socorros com uma variedade de remédios para dores, para dor de estômago, para febre e tal, e acabam se medicando. E são vários os riscos, né? Muitas vezes as pessoas acabam ingerindo medicamento que já está vencido, podem confundir ali um medicamento com outro, podem estar mascarando, né, uma doença. Então é um assunto muito sério. Afinal de contas, a gente está falando de saúde, por isso eu estou aqui com o doutor Rafael Rezende, que vai falar para a gente sobre os riscos, doutor. Quais são os riscos, né, potenciais para as pessoas que têm esse hábito da automedicação? Olha, a automedicação, ela acaba que vai sobrecarregar o nosso organismo de uma forma, às vezes, desnecessária. Pacientes que têm algumas certas patologias, que têm alguns medicamentos que realmente sobrecarregam órgãos específicos. A gente está cansado de ver paciente que faz uso de anti-inflamatórios, opioides, às vezes desnecessariamente, porque querem ser resolutivos na melhora do quadro deles, mas acabam sobrecarregando o fígado, rim, e assim a gente acaba tendo um pouquinho de sobrecarga do organismo, gerando mais facilidade de patologias, né? E nessa época que a gente está vendo muito casos de dengue, né? A dengue tem alguns sintomas ali, como dor no corpo, dor de cabeça. Qual o risco para esses pacientes da automedicação? É um risco ainda maior, não? Ora, na dengue especificamente, e talvez entre naquele fato de a gente ter falado sobre a venda fácil, né, as prescrições, hoje os pacientes eles querem ser resolutivos, igual eu falei. Então, na dengue especificamente, fazer uso de anti-inflamatórios, medicamentos à base de AS, né, que são as aspirinas e tudo mais, acaba que sobrecarrega muito a parte hepática. A dengue já é uma patologia que tem uma metabolização hepática ali, então, no fígado, né? Então, esses tipos de medicamento, eles fazem com que a gente tenha uma facilidade maior de gerar certos quadros. Então, vão piorar os sintomas e aumenta a possibilidade da gente ter dengue hemorrágica. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar bastante de olho. Por isso que é muito importante, né? Sempre que um paciente, né, uma pessoa não estiver se sentindo bem, procurar orientação médica, procurar a unidade de saúde mais próxima da sua casa, ir até um médico de confiança, para que, às vezes, é realmente alguma coisa simples, que uma medicação ali vai controlar a dor e vai resolver. Mas, às vezes, pode ser algo mais grave, alguma doença que está ali mascarada, né, que está escondida, e que só com a avaliação de uma pessoa que estudou, como o Dr. Rafael, que passou ali 6 anos só para se graduar na medicina, fora tantos outros anos nas especializações, na residência, assim como os farmacêuticos, enfermeiros, enfim, todos os profissionais da saúde que estão preparados para fazer as avaliações em caso de alguma dor ou de alguma doença, né, Sandro? Por isso que a gente traz esse assunto aqui no Primeiro Impacto, certo? Porque é muito comum, o brasileiro tem esse hábito, né? Bom, meu pai, por exemplo, ele tem sempre uma farmacinha ali no carro dele, ele costuma tomar uma medicação e tal, e a gente acaba aprendendo, né? Ou a mãe fala, olha, para isso toma tal remédio que resolve e tal, e é uma prática que não é muito adequada. Por isso a gente traz esse alerta aqui para os nossos telespectadores, que precisando procure orientação médica sempre. Outra coisa até que você até poderia perguntar para o doutor, tem muita gente que compra o medicamento até prescrito pelo médico e deixa lá guardado. Né? Sobrou alguns comprimidos lá, aí ou então caixa, né, que comprou além do que foi determinado e de repente a pessoa não se atenta ao vencimento, quer dizer, além da automedicação posterior, a pessoa acaba tomando um medicamento até vencido, né? Isso daí também tem que ter um cuidado redobrado com relação a isso, né, Joca?
Com certeza. Doutor, o Sandro está no estúdio perguntando sobre a atenção com relação à data de validade. É muito comum as pessoas que estocam medicamento em casa, né, na hora de tomar, não conferir. Qual que é o risco de fazer uma medicação, de ingerir uma medicação já fora do prazo de validade? Olha, depende muito do remédio, mas a maioria deles é meio que a gente vai perder a valia da medicação. Então, a função que ele deveria exercer no organismo, ele vai parar de exercer. Só que o nome, na verdade, é droga. Então, do mesmo jeito que ela pode fazer bem, ela vai fazer mal. A gente sempre levar esse estigma no nosso pensamento. Qual é o risco de uma intoxicação devido a uma ingestão indevida de uma medicação? Com certeza, com certeza. Tem alguns medicamentos que eles, às vezes, impregnam mais no nosso organismo e, às vezes, por tomar mais, a gente acaba que tem uma facilidade de ter essa intoxicação. Tanto é que é um dos fatores que o paciente, às vezes, tenta suicídio, é tomando medicação por esse tipo de efeito. Perfeito. Doutor, muito obrigado. Okay. Sandra, essas são as informações do doutor Rafael aqui para os nossos telespectadores. Sempre temos que ter muito cuidado com a saúde, principalmente na hora de ingerir um remédio, que, como você disse, é uma droga, se bem administrada, cura, se mal administrada, pode até matar, né? Tá ok. Muito obrigado, Joca, pelas informações.